Pastor Eliseu. O pastor Isaac, o meu som tá legal, pastor? Tá legal. O pastor Isaac citou Efésios 2:20, que também é um texto que é base para muitos sensacionistas afirmarem sobre o ministério profético, confundindo com o dom da profecia. Porque Efésios 2:20 diz: vocês são edifício e estão construídos sobre o alicerce doutrinário, como o pastor bem disse, que os apóstolos e profetas colocaram. A pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Não há nenhum pentecostal, não há nenhum continuista que estude a Escritura Sagrada que duvide disso. Isso é doutrina. Porém, mais uma vez, os dons, conforme o tema, baseado, pelo menos na minha concepção, a partir de um modo mais detalhado, teologicamente falando, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, é diferente. O dom da profecia, 1 Coríntios 12, 13, 14, de Efésios 2:20. Efésios 2:20, pastor César, pastor Isaac, diz que apóstolos e profetas aqui de Efésios 2:20, eu quero mostrar a diferença entre os profetas ou a profecia de Efésios para Corinto. Eu vou até simplificar assim. É que os apóstolos e profetas de Efésios 2:20 foram responsáveis pela base doutrinária da igreja. Uma vez que a pedra fundamental, doutrinas, foi lançada, estes apóstolos, estes profetas como fundadores doutrinários já não são mais necessários. Porém, Romanos 12, 1 Coríntios 12 ao 14, descreve uma função importante, porém não fundamental, não basilar para a doutrina da igreja. E eu provo. Apóstolos e profetas de Éfeso, ou da carta aos Efésios, que não eram da igreja em Éfeso, é da carta aos Efésios, eles têm a autoridade inquestionável, tanto que seus escritos entraram no cânon. As profecias dos discípulos, em Atos 19, discípulos de João, as filhas de Filipe que profetizavam, se profetizavam, tem profecias. Cadê as profecias dos profetas? Cadê as profecias de Atos 19? Cadê as profecias de Atos 21 das filhas de Filipe? Cadê as profecias da primeira carta aos Coríntios 12, 13 e 14? Não tem. Por quê? Porque não são fundamentais para a doutrina da igreja ser fundamental. Não é fundamental. Lição B. Os profetas em Efésios 2 são singulares no sentido de estarem ligados aos apóstolos, exercendo um papel que não é encontrado em outro lugar nas cartas paulinas, de evangelização aos gentios. Através da mensagem dos profetas, Cristo e os apóstolos evangelizaram gentios e judeus. Os profetas e o dom de profecia, Atos e Coríntios, não fazem parte dessa categoria de mensagem basilar para o alcance dos gentios, conforme Paulo ensina em Efésios 2, que esse é o contexto. Ele diz: gentios e judeus estão fundamentados em uma doutrina criada desde o Antigo Testamento, pregada pelos apóstolos. Profetas e apóstolos de Efésios 2 compõem uma base única de proclamação evangelística. Os dons de profecia, 1 Coríntios 12, não se baseiam ao propósito evangelístico de alcançar o ímpio, mas a edificação da igreja. Ok. Pastor Isaac. Antes de apresentar aqui o terceiro e quarto argumento, eu queria só endereçar essa questão dos profetas, porque assim, nós não encontramos distinção nas escrituras do ofício de profeta em nenhum momento. Eu sei que existem alguns irmãos continuistas que creem que o profeta é aquele que fala da parte de Deus, ou aquele que fala a palavra de Deus. A questão é que o profeta, o que o profeta fala na escritura, o que o profeta fala é palavra de Deus, inerrante e infalível. Não é à toa que Deus manda julgar falsos profetas. Então, nós não podemos
olhar, de fazer essas distinções aqui. Eu fui acusado de fazer, o sensacionista é acusado de fazer distinção entre dons. E aí eu acuso os continuistas de fazer distinção entre os profetas. Mas não existe. O profeta foi dado, e o profeta de 1 Coríntios 14, ele era necessário naquela época, muito necessário, e louvado até por Paulo, porque não havia o cânon encerrado. E a igreja precisava saber como funcionar pela palavra desses homens e mulheres, habilitados pelo Espírito Santo. Mas uma vez que o cânon se encerrou, a revelação de Deus acabou, não existe mais necessidade para Deus revelar a sua vontade por meio da boca de ninguém, porque tudo está na palavra. Notem bem, essa distinção, mas aí o pastor Eliseu é profeta quando prega a palavra, o pastor Isaac é profeta quando prega a palavra. Nós somos pastores que, a partir da revelação que temos, ensinamos, pregamos, explicamos o texto bíblico, só isso. Só isso. Falamos da parte de Deus, trazemos revelação nova? De jeito nenhum. O meu terceiro argumento aqui favorável olha só, ao sensacionismo. Aleluia! Ao sensacionismo com relação à qualidade e à quantidade desses sinais. Se o Espírito Santo continua a ministrar dons miraculosos nos dias atuais, seriam os mesmos da época dos apóstolos. Pessoas ressuscitando, cegos de nascença vendo, coxos de nascença andando. Mas o que nós vemos por aí, esse aqui é um argumento a partir da experiência e da história da igreja, da história da experiência da igreja, é que esses dons perderam, por assim dizer, se é que eles ainda existem, perderam aí a sua qualidade. Parece que o Espírito Santo deu uma diminuída, e o Espírito Santo agora está curando dor na lombar, depressão, dor de cabeça, e não está mais ressuscitando mortos, não está mais curando cegos de nascença e os milagres que nós vemos no Novo Testamento. Então, a qualidade desses ditos milagres, desses ditos sinais, essas ditas curas, mostra que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, ele era apóstolo, tinha o dom de curar. Ele diz na sua segunda carta a Timóteo: deixei Trófimo doente em Mileto. Apóstolo, por que não curou? Timóteo, toma um pouco de vinho. Mas Jesus Cristo também deixou pessoas que não foram curadas por causa da incredulidade deles. Então vamos lá. Falta de poder em Jesus? Não. Então vamos lá. No Novo Testamento existem curas de doenças menores. Sim. Por exemplo, do que Jesus curou a sogra de Pedro? De uma febre. Sim. É uma febre. Uma febre é uma coisa corriqueira. Mas veja se você bem, toma um Doril, você paga um Doril, veja alguma bem. coisa assim. Então, deixa eu só concluir. Então, na Bíblia, Jesus Cristo cura uma mulher de uma febre. Jesus Cristo cura uma mulher de um ciclo menstrual muito forte. Sim. Então, que é uma coisa menor. Mas veja Tanto bem, que ela sofria. Tudo isso... Então, o que eu quero chegar assim, você está dizendo que o continuismo, ele entende... se o continuismo é fato, então a qualidade dos dons, ou a qualidade das curas, caíram. E aí você precisa fazer pesquisa. Porque, por exemplo, ressurreições de mortos acontecem o tempo todo na história da igreja hoje. Cegos enxergando acontece o tempo todo hoje. Aleijado andando hoje. Eu já vi surdo que nunca ouviu, de 8 anos de idade, passar a ouvir. Então, é o demônio? Então, como lidar com isso? Vamos lá. A questão dos milagres que você mencionou, eles foram concedidos, foram realizados com o fim de edificação de um grupo maior, de um pessoal maior, não só para benesse ou para o benefício ali da sogra de Pedro, ali, só porque Jesus tem esse poder. Qual o bem maior nesse caso? É o testemunho. É o testemunho. Mas sempre é. Claro. Até hoje. Mas deixa eu terminar aqui com relação... Eu falei sobre a qualidade, agora eu vou falar sobre a quantidade. Você falou, tem mortos ressuscitando hoje. Me dá o endereço. Então vamos lá. A igreja do pastor Deiró, que você conhece de nome aqui da rádio, ela nasceu no dia que um cara levantou do caixão que estava sendo velado e viveu. Bem, me dá o endereço de uma pessoa que quatro dias... Avenida Mateu Bem, 4 dias... Mas olha só, veja na só. Igreja de Deus e Amor, por exemplo, Isaac, se você der um Google, você vai achar, tem um cara que levantou de morto de dentro da geladeira do IML.
quantidade, agora sim, a quantidade desses milagres, desses sinais, ela é diminuída à luz do que nós vemos nos 3 períodos da história que eu mencionei. Foram períodos em que os milagres foram inúmeros. O próprio texto bíblico diz que se as obras de Jesus, os milagres de Jesus fossem registrados, nós teríamos uma biblioteca necessária para que isso acontecesse. Então, esse terceiro argumento em favor do cessacionismo diz respeito à qualidade... Períodos da história, você fala. A qualidade e a quantidade, que nós vemos isso acontecendo menos no meio do povo de Deus. Acontece aqui, acontece acolá, acontece X. E na época que esses sinais foram realizados, isso era para testemunho de toda a igreja, de todo o povo, e o texto histórico está aí. O quarto argumento, depois eu apresento o quarto argumento, que é Vou mencionar aqui alguns autores. Pastor Eliseu. Eu queria começar por onde o pastor Isaac começou, que não há essa diferenciação. Peraí. Pastor Isaac, não há nenhum texto na Bíblia que separe os dons extraordinários de ordinários. Os mesmos textos que falam língua, apóstolo, fala sobre o mestre, o profeta e o operador de milagre. Capítulo 12, versículo 29. O texto, em um versículo só, coloca o que os sensacionistas dizem de dons ordinários, que é mestre, pastor, mas no próprio texto tem operadores de milagres, então não tem como separar. Porém, a separação que eu fiz é 1 Coríntios 12, fala sobre a profecia. Efésios 2, fala sobre os profetas, que são fundamentais, na linguagem de Paulo, versículo 20. Fundamento dos apóstolos e profetas. É diferente de 1 Coríntios capítulo 12 e 14, e eu vou dar só um exemplo. Aí eu pergunto ao pastor Isaac e aos sensacionistas, meus irmãos que estão assistindo. Nós poderíamos falar que a palavra de Deus como fundamento doutrinário veio de quem tem o dom de profecia? Não, jamais. Isso não é sensacionismo, isso é Bíblia. O próprio Paulo, quando trata das profecias na igreja em Corinto, ele diz assim: veio a palavra do Senhor de vocês, dos profetas do Antigo Testamento, vieram, principalmente os que deixaram os escritos. Mas ele diz, se tratando de profecia agora, quem quiser rejeitar isso, que rejeite. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor, versículo 37. O que ele está dizendo é, se você tem um dom de profecia, suas palavras não são doutrinárias. Suas palavras não são mandamentos do Senhor. Os profetas que escreveram, sim. Os profetas de Efésios 2, o conteúdo deles são mandamentos. De quem tem um dom de profecia, o próprio Paulo diz, o que eu escrevo é mandamento. O que vocês falam, não. 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou ela veio somente para vós? Para os profetas, sim. Para quem tem um dom de profecia, não. Mas ele conclui. Se alguém quiser ignorar isso, que ignore. Você não é profeta coisa nenhuma. 39. Portanto, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Procurar com zelo profetizar é você reconhecer que você tem simplesmente um dom de profecia.